Muito bem, no nosso bate-papo de hoje eu quero conversar com vocês sobre quem será que se apega mais num relacionamento. Será que é o homem ou será que é a mulher? Será que o homem sempre é mais durão, mais secão, ele demora para se apegar emocionalmente quando ele inicia uma relação? Ou será que é a mulher que acaba se atirando com muita profundidade já de cabeça e inclusive acaba sofrendo mais depois? Eu tô trazendo esse tema hoje para vocês porque nesses últimos atendimentos que eu de tarô e de aconselhamento que eu tive essa semana, eu tive uma curiosidade, muitas pessoas me perguntando, né, mulheres principalmente, né, me perguntando, será que ele já tá gostando de mim? Será que ele já tá apaixonado por mim? Será que ele já me ama? E isso assim, nós estamos falando de inícios de relacionamento. Relações que começaram não fazem nem 3, 4 semanas. Talvez uma dessas pessoas com quem eu conversei estava no relacionamento já há 1 mês e meio, mais ou menos. O fato é que existe essa questão. Será que a mulher, ela realmente ela se apega mais fácil? Ela se joga de cabeça e o homem é mais durão? Ou será que isso é mito? Bom, eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista, a minha visão sobre isso, que não quer dizer que tá certo, que tá errado, mas é pela minha experiência, pelos meus estudos, é pelo que eu vejo já há mais de 25 anos trabalhando com tarô, há mais de 12 trabalhando com terapia sistêmica, principalmente focado em relacionamentos, que é justamente, não tem um que se apegue mais rápido do que o outro. Talvez algumas coisas que a gente precisa compreender normalmente, de cunho geral, a mulher, ela é mais emocional, ela é mais sensível. Ela é sensível aqui não quer dizer passível ou frágil, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas ela é mais aberta a lidar com seus sentimentos de forma geral. O homem, ele tem um pensamento, um raciocínio mais racional, mais objetivo, de forma geral também. Porque isso pode variar, sim, de homem para homem, de mulher para mulher, principalmente com relação à sua base de estrutura familiar, ou seja, a forma e por quem ele foi criado, quais experiências este homem, esta mulher teve na sua infância, na sua adolescência, quais foram as referências femininas e masculinas dessa criança, as referências sensíveis e as referências racionais, objetivas dessa criança, dessa pessoa. Tudo esse conjunto de situações vai moldar se a pessoa ela acaba se entregando mais rápido quando inicia uma relação ou ela tem uma certa resistência. É fato, sim, que alguns casos que eu já peguei, não poucos, mas bastante, infelizmente, que passaram por relacionamentos abusivos, por relacionamentos traumáticos. Inclusive, ano passado eu peguei muitos casos assim, que foi o que me motivou a escrever o livro Amor Sem Correntes, né? Que inclusive tá aqui na descrição se você quiser acompanhar, quiser saber mais sobre esse livro. É um livro fantástico, tá na Amazon, que me motivou a escrever sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. E as pessoas, algumas mulheres, no caso, passaram tanto por esses relacionamentos que quando realmente estavam abertas novamente a se relacionar com uma outra pessoa e que até entendiam que não tinham características, né, de toxicidade, claro que às vezes é difícil de identificar isso no início, começaram a criar uma barreira devido aos seus traumas. Então olha só o que eu tô falando, mulheres que começaram a criar barreiras para se abrir para a relação justamente por conta dos seus traumas. Então, além da estrutura de base familiar, também tem as experiências em relacionamentos que essa mulher ou estas pessoas, pode ser homem também, passou até esse momento. Então, o fato é que se apegar, ou melhor dizendo, apego, não quer dizer, ou melhor, não é sobre gênero, e sim é sobre as suas carências, é sobre a sua história emocional, é sobre a sua autoestima, né? Como eu disse, mulheres acabam demonstrando uma sensibilidade maior para lidar com o amor, para se entregar, para lidar com seus sentimentos. Para quem aqui é terapeuta, psicólogo e trabalha com algum tipo de terapia, sabe que a maior parte do público nosso
é feminino, porque a mulher ela está muito mais, talvez, validada culturalmente, socialmente, a lidar com seus sentimentos, a expor os seus sentimentos, e o homem, talvez isso esteja mudando, na minha ótica isso está mudando um pouco hoje em dia, o homem ele tem uma, né, de raiz cultural, raiz social também, uma dificuldade de olhar para os seus sentimentos. Inclusive tem um livro muito bacana, eu vou ver se eu lembro, eu deixo aqui na descrição desse vídeo, que é Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, se eu não estiver invertendo os planetas. É um livro fantástico, um livro maravilhoso, não vou me lembrar o autor agora, é um livro que ele traz muito esse conceito, né, do homem mais racional, da mulher mais emocional, né, e aí o homem que vem de Marte, ele se encontra com as mulheres que são de Vênus, e aí nisso há um choque, porque elas são mais emocionais, eles são mais racionais, e de fato é verdade, em muitas dinâmicas você vê essa racionalidade e você vê essa sensibilidade emocional mais aparente na mulher e essa racionalidade, claro, mais aparente no homem. Agora, como eu disse, tudo depende da sua criação, das suas experiências e daquilo que hoje ele entende, a pessoa em si, tanto homem quanto mulher, entende sobre apego, tá? É claro que existem algumas características, como por exemplo, apegar-se muito rápido, tá? Demonstrar um vínculo muito profundo, muito rápido. Normalmente, por trás dessa dinâmica, aquele que se apega muito rápido, ele tem questões aí com a sua autoestima, com a sua autoimagem, tem questões de carência, tem questões com rejeição, tem questões com abandono, tem questões com eu não quero ficar sozinho, sozinha. Inclusive, eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar, eu não sei se eu já foi publicado ou vai ser publicado, mas depois você procura aqui no meu canal, tem um vídeo com o título, provavelmente esse, é Relacionamento não é profissão. É onde eu debato justamente sobre esse ponto, em que eu vejo, mais uma vez, pela minha experiência, porque a maior parte do meu público são mulheres que saem de um relacionamento, mas eu vou me incluir aqui porque eu fiz isso por um tempo, antes de me casar eu fiz isso por um tempo, mulheres saem de um relacionamento e por terem uma série de questões com abandono, com rejeição, com carência, com a sua autoestima, com a sua autoimagem, saem com a cabeça, eu preciso achar outro relacionamento, eu preciso estar com outra pessoa. E saem em busca de uma nova relação como se fosse uma profissão, né? Um relacionamento não é uma profissão. Não quero entrar muito nesse tema, se o vídeo estiver por aqui, você já procura, senão você fica aguardando aí, já se inscreve no canal, aperte o sininho para receber as notificações, para você não perder esse vídeo quando ele sair, se já não tiver saindo, quando eu gravo esse vídeo, quando esse vídeo é publicado, na verdade, né? Porque não é ao vivo. Então, o ponto é, tudo vai depender da forma como você encara e interpreta as relações, encara e interpreta os seus sentimentos, tá? Mas como eu disse, pessoas que se apegam rápido demais, né? Entrou numa relação em uma semana, 2 semanas, a pessoa está assim, não tô nem falando de paixão, porque a paixão é outro ponto que a gente pode falar aqui, porque existe uma diferença entre a paixão e o amor, mas nesse período de paixão inicial, a pessoa se joga com tanta profundidade nessa relação, justamente por algumas dessas questões ou outras mais ocultas que a pessoa tem, que ela acaba gerando uma dependência emocional, e se porventura essa relação em 1 mês não dá certo, ela entra no abismo. Aí ela vive um luto como se ela tivesse tido um relacionamento de 1 ano, mais de 1 ano, anos, né? Por quê? Porque ela se entregou muito forte. Agora, existem homens que fazem isso também? Existem homens também. Eu mesmo, quando eu gravo esse vídeo, eu tô com 42 anos, e quando eu tinha lá quando eu era adolescente, quando eu tinha depois dos meus 20 e poucos anos, eu também entrava em relações aonde eu tinha medo de ficar sozinho, eu tinha medo do abandono, eu tinha medo da rejeição. Então algumas vezes que eu saí com algumas pessoas, com algumas mulheres no caso, que não foram legais, foram justamente porque, nossa, ela gostou de mim, então deixa eu aproveitar, né? Por quê? Porque eu tinha um medo de ficar sozinho, eu tinha um medo de ser rejeitado. Então isso é uma construção que a gente vai trabalhando no decorrer da nossa vida, da nossa jornada,
E aí a nossa autoestima vai sendo criada. É claro que quando a gente fala de uma relação, né, ou melhor, de um relacionamento de adolescentes, de adulto aí seus 20, 25 anos, ainda existe muita imaturidade emocional, tá? Muita imaturidade emocional. Então é normal relações aí muito jovens, as pessoas serem mais passionais, mais possessivas, né? Não saberem lidar bem com seus sentimentos, com as suas questões, né? Com a dinâmica do relacionamento, justamente porque existe essa imaturidade, tá? Agora, é fato também que muitos homens, justamente por terem esse contexto mais racional, e mais uma vez não é uma regra, eles se apegam rápido também, mas sabem esconder muito bem isso. Uma coisa que eu vejo bastante, tanto nos atendimentos ou nas histórias que eu recebo, seja no Instagram ou seja dentro dos atendimentos, são homens que se apegam rápido, sim, tem as mesmas questões, medo de ficar só, abandono, rejeição, enfim, por aí vai, só que sabem esconder muito bem essas emoções. Então, não transparece. Então ele pode estar ali sofrendo, ele pode estar perdidamente, sabe, perdidamente perdido não tem como, né? Ele pode estar completamente perdido ali por causa daquela relação que acabou, enfim, ou porque começou, e aí ele simplesmente não demonstra. E esse não demonstrar também está baseado naquilo que ele aprendeu, que ele entendeu na sua estrutura de base familiar, nas suas experiências, aquilo que ele ouviu: o homem não pode chorar, o homem não pode beijar, o homem não pode falar que eu te amo. Eu acho que isso está mudando. Inclusive, se você acredita que isso está mudando, comenta aqui, porque eu acho que hoje os homens estão mais sensíveis, e eu acredito que os homens têm que estar mais sensíveis. Quando eu digo homens mais sensíveis, eu não tô falando que o homem não tem que ser cavalheiro, que o homem não tem que ser respeitoso, que o homem tem que ser tratado como uma mulher e a mulher tem que ser tratada como homem. Não. E aqui eu não tô falando de orientação sexual, tá? Isso, seja homem com homem, seja mulher com mulher, não importa a orientação, tá? O que eu quero dizer é: existem algumas questões, isso no meu ponto de vista, com relação a relacionamentos, que não devem ser perdidas, como o respeito, o cavalheirismo, né? O equilíbrio entre os dois. Isso não pode ser perdido porque são bases de uma relação, né? Não é porque o homem é mais racional que ele então tem que ficar em casa quietão com os braços pra cima sem fazer porra nenhuma. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar mais. Pra mim, os homens devem pegar no batente, sim, junto com as suas mulheres, dentro de casa, para ajudar dentro de casa, para ajudar fora de casa, para ajudar nos filhos. Homem tem que trocar fralda, sim. Homem tem que limpar a casa, sim. Não é só a mulher. Isso vem da nossa cultura, isso vem da sociedade, que é mais machista, mais paternalista. E isso acaba gerando, isso são histórias que eu escuto até hoje. Inclusive, não estou falando de casais que são mais velhos, né? Por exemplo, casais que têm 40 anos, 50 anos, 60 anos. Eu estou falando de casais que hoje, né, 2025, eu estou gravando esse vídeo em 19 de agosto de 2025. Casais que têm 25 anos, 26, 30 anos, em que o homem chega em casa, o homem trabalhou o dia inteiro, a mulher também trabalhou, mas o homem chega em casa e não faz porcaria nenhuma. Ah, tô cansado porque já vem de berço, cultura, sei lá de onde que vem para aquele homem, que ele não tem que ajudar em casa, que a ajuda dele é só o trabalho. Ainda existe, infelizmente, mas eu creio que isso está mudando, né? Inclusive eu ensino meus filhos isso. Eu faço isso em casa, quem me acompanha nos stories sabe que eu faço isso. Apesar que eu não publico isso sempre, porque não gosto de ficar publicando muito da minha vida pessoal, mas ensino os meus filhos a isso, né? Não é, isso aqui é só de homem, isso aqui é só de mulher. Eu entendo que tem que ter um equilíbrio e o acordo entre ambos. Se o homem gosta de cozinhar mais, lavar mais a casa, ok. O que a mulher pode fazer para trazer esse equilíbrio, tá? Mas isso é um outro vídeo, é um outro tema. Aqui a gente tá falando sobre apego, tá? Existe uma outra questão também, quando a gente fala de apego emocional, de se apegar muito rápido, que às vezes o apego emocional, ele é muito mais sobre uma idealização do que aquilo deveria ser ou tem que ser, do que sobre paixão ou sobre amor, tá? Inclusive essa questão de paixão e amor, todos nós passamos por esse processo de paixão.
Existe paixão, é amor? Não, são coisas completamente diferentes, tá? O amor é algo que é construído dia a dia no decorrer da sua história, no decorrer da sua jornada. A paixão, sim, você pode se apaixonar pela pessoa às vezes de um dia pro outro, porque existe uma química ali muito grande, você entra nesse circuito de paixão que ela tem início, meio e fim. Uma hora vai acabar. Por isso que a gente fala, não sai... Não é uma regra, mais uma vez, mas, né, começou a namorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, em 6 meses já tá noivando. Não faça isso, porque a probabilidade disso morrer e haver uma desconexão é muito grande. Porque nesse processo de paixão, que eu sempre brinco, né, paixão é estar a par do chão, você tá voando, você tá sonhando, e é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas você não teve um tempo de jornada com a pessoa. Você não conviveu com a pessoa, você não acordou com o bafo da pessoa na tua cara, com o cabelo despenteado, você não sentiu, ouviu a pessoa peidando na sua frente. Ai, falou peidou. E o pior, eu vejo muitos casais hoje que estão já há um tempo, e eu não posso dizer se estão bem ou não. Realmente não posso dizer porque eu não atendi esses casais, mas às vezes, né, amigo de amigo que fala, casais que chegam, pessoas vêm chegando pra gente e falam assim, nossa, eu não peido na frente do meu marido. Eu falei, gente, não peida por quê? Então se você não peida na frente do seu marido, porque tem algo está errado na intimidade, na forma como você se manifesta, na forma como o outro te interpreta. São questões naturais. E talvez aqui você esteja ouvindo isso e fala assim, nossa, que horror. Não, não é horror. Não é horror, porque nem tudo no relacionamento é reluzente, é bonito. Tem coisas que vão ser feias. Acordar com a pessoa do lado, com o cabelo despenteado, ou então com a pessoa tá de mau humor, ou com a pessoa... Enfim, por N outros motivos. A pessoa deu uma dor de barriga, deu uma diarreia na pessoa, e aí você não vai sentir o cheiro perto do banheiro porque você... Ah, isso aí não é romântico. Gente, então isso não é uma relação, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia, entende? Então... Voltando mais uma vez para não fugir do tema aqui. A paixão, ela é muito boa no início, mas ela tem um final. Cientificamente falando, existem vários artigos científicos sobre isso. Pode durar 6 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos, aí dependendo. Mas 2 anos eu particularmente acho muito tempo para uma paixão durar. Eu acho que a paixão ela dura em torno de 6 a 1 ano, mais ou menos, a paixão, né? E conforme ela tem um pico, né, um ápice, uau, e depois ela vai decaindo até estabilizar. Essa estabilidade é justamente aonde entra, né, a aceitação dos defeitos do outro também. Ah, olha só, porque quando a gente tá no início de um relacionamento, dificilmente a gente vai ficar colocando os nossos defeitos. E aqui eu não tô falando se isso é certo ou errado, estou falando como é que funciona a dinâmica. Então, é normal. Então você quer conquistar, você não vai querer conquistar peidando na frente da pessoa no primeiro, segundo encontro. Não é verdade? Não tem como. Agora, com o decorrer do tempo, as coisas vão se assentando. A realidade vai se assentando. Não é que as máscaras vão caindo. Não deixa de ser. Mas não é essa máscara falsa para enganar o outro. Mas vai se assentando. E aí você vai conhecendo a pessoa mais na sua essência, mais na sua intimidade, mais no seu dia a dia. O que é acordar com a pessoa do lado. Então, por exemplo, tem muitos relacionamentos também que as pessoas, elas... começaram a sair hoje, dentro de 1 ou 2 semanas, elas já resolvem morar juntas. Eu sempre oriento, não é uma regra, mas eu sempre oriento. Viu? Antes de morar junto, namora um tempo, cada um na sua casa. Não pule etapas. Essas etapas, elas são importantes. Primeiro é você, cada um, conhecer a sua individualidade, conhecer a sua rotina, se está preparado para adquirir, né, para aceitar um novo compromisso. Ok, passou aí 6 meses, 7 meses, 8 meses... vai fazer um test drive, não vai casar direto, tá? Eu sei que talvez algumas pessoas mais religiosas, talvez, apesar de eu também ser uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma visão mais aberta, inclusive por ser sacerdote espiritual, eu entendo, vai fazer um test drive. Porque às vezes depois você vai conviver, você fala, pô, não é isso, não dá match, porque uma coisa é a relação antes de conviver junto, e outra coisa é a relação convivendo junto, depois de convivência, a partir da convivência. Então, tudo isso tem que ser passado, né? Nós temos que passar por essas etapas para entender. E, na realidade, para a gente findar esse tema aqui, que eu falei que, inclusive, né, para voltar no ponto, apego pode ser uma idealização sobre amor ou paixão, porque muito
muitas vezes por trás disso, não querendo ser repetitivo, mas já o sendo, ou melhor, reforçando, esse apego, essa idealização tá ligada muito a não quero ficar, o medo de ficar sozinho, talvez um vazio pessoal, a pessoa não sabe lidar consigo mesma, não sabe lidar com a sua presença individual, ou seja, com a solitude, a pessoa não sabe lidar com a sua solidão, com a sua solitude, né? A crença de que ela precisa do outro para ser feliz, eu já falei isso em diversos vídeos aqui. Você não pode entrar no relacionamento achando que o outro deve te fazer feliz. A obrigação não é do outro te fazer feliz, a obrigação é sua de ser feliz. O outro vem para complementar, para somar. Não é que o outro também tem que te fazer infeliz, que o outro tem que te maltratar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que isso não é responsabilidade do outro. Eu estou infeliz porque ele não me faz feliz. Não. Ele não tá te fazendo feliz, a responsabilidade é sua de tomar decisões, ou para sair dessa relação, ou então para chegar no camarada, ou na camarada, e falar, viu, o que tá acontecendo? Desse jeito não dá, eu não quero ser tratado dessa forma, eu não quero ser tratado desse jeito. E aí você começa a tomar, né, as suas decisões, suas importâncias, e aí você começa a entender que apego não é amor, que paixão não é amor. E aí você começa a se posicionar e entender o que você não quer. Quando você entende o que você não quer numa relação, consequentemente você passa a entender cada vez mais o que você deseja numa relação. E aí você também começa a quebrar padrões de relacionamento, tá? Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo por que você se apaixona sempre pela pessoa errada. Procure esse vídeo. Se eu não coloquei aqui na descrição, coloca. Vou ver se coloco aqui no final, mas procura, que tem esse vídeo aqui no canal, tá bem legal, tá? Agora, outro ponto importante, né, pra fechar, pra concluir isso daqui na minha visão, o amor verdadeiro, a conexão verdadeira entre um casal, independente do gênero, tá? Ele se prova com o tempo e com a consistência, com alguns pilares básicos. Respeito a si, ou seja, a pessoa te respeitar pelo que você é, respeito à sua individualidade, cumplicidade, né? E claro, a conexão. Tem que ter uma conexão ali, tem que ter uma afinidade, porque senão também não rola. Valores têm que estar conectados, né? Verdades têm que estar conectadas, não precisa ser exatamente os mesmos, mas não pode ser muito distoante, porque senão pode ser que haja mais conflitos do que resoluções. E, inclusive, se você quiser conhecer mais sobre os meus serviços, inclusive passar por um aconselhamento, por um processo terapêutico, entender aí, né, como que o seu relacionamento está acontecendo, como lidar com a sua relação nesse momento, se está passando por um final de ciclo de relação, ou quer conhecer mais o meu trabalho com tarô para entender a sua vida amorosa, né, e que caminho seguir, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa também. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e que a paz esteja com vocês. Toda minha paz. Valeu, de novo.